Boa tarde. Eu sou Antonella Pitinin, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, e hoje eu vou ter a honra de ser a moderadora da Sala Moda Lixo Zero, no 2º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que está acontecendo de forma presencial em Brasília e sendo transmitido de forma online para o mundo todo. Hoje estamos com um time de peso aqui. Estou muito feliz de estar com vocês nessa tarde. Estamos com a Lilian Berlin, que é pesquisadora do ReLab, Laboratório de Mudanças Climáticas e Práticas Sustentáveis da SPM. A Fernanda Simon, que é diretora executiva do Fashion Revolution e editora de sustentabilidade da Vogue Brasil. A Raquel Sodré, da Pollen Resíduos. A Roberta Moreira, administradora da Gemtex. E o Matheus Rossi, do projeto social Caixa Solidária. Sejam todos muito bem-vindos, gente. E vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né, com a Lilian, né? A Lilian, eu sou uma grande fã, todos vocês, né, que estão aqui, na verdade, sou grande fã de todos vocês. E a Lilian, em especial, né, já tenho o livro dela, então a Lilian é pesquisadora, como eu falei, né, do Laboratório de Mudanças Climáticas e Práticas Sustentáveis da SPM, é doutora em Ciências Sociais pela UFRJ e mestre em Meio Ambiente pela UFF, com pesquisa em consumo, moda e sustentabilidade. Ainda, ela é membro do comitê científico do Global Fashion Conference, pesquisadora do Laboratório de Pesquisas e Práticas Sustentáveis da SPM, consultora pelo Sebrae nas áreas de sustentabilidade e inovação e atuou por décadas como designer, desenvolvendo estampas e projetos para marcas no Rio de Janeiro. Ainda, a Lilian é organizadora do livro Políticas Periféricas para um Design Responsável e de vários capítulos e artigos científicos. E ainda é autora do livro Moda e Sustentabilidade, uma reflexão necessária que foi lançado em 2012. E aí, Lilian, eu começo por ti, né? No livro, então, tu trazes que essa sustentabilidade, ela não está apenas relacionada a ações de filantropia, gestão de resíduos ou plantio de árvores, mas a uma reorganização dessa visão do mundo de cada cidadão. Que as nossas vestimentas, né, assim como todos os têxteis que nos rodeiam em nossos lares, eles são parte significante dos produtos que consumimos durante a vida. Os têxteis, eles contam a nossa história no planeta desde antes, né, de sermos civilizados. Há milênios, as roupas, acessórios em especial, eles narram passo a passo as trajetórias e os anseios dos nossos corpos e almas, porque a gente cria moda. E ela recai sobre tudo, sobre como vivemos. E isso é um trecho do livro da Lilian, que eu trouxe para vocês. E depois desse trecho, já para começar a nossa conversa, Lilian, diante disso, como é que a gente pensa nessa redução dos impactos ambientais da indústria têxtil, em especial nos resíduos têxteis, considerando, né, que a gente está falando da segunda maior poluidora, a indústria maior poluidora do mundo. Oi, haja todo mundo. Obrigada pelo convite. Obrigada por mais uma oportunidade de falar sobre esse tema e junto com pessoas que eu admiro tanto. Sua introdução foi muito legal. Trouxe uma parte do livro que eu gosto muito, que é justamente a gente estar, né, envolvido como uma segunda casa, né, depois da pele, depois do corpo, há milênios, né? E essa pergunta que você me fez é uma pergunta assim que ela não dá realmente em 19 minutos, muito breve. Vou até botar meu relógio aqui para eu não me perder. Te responder uma pergunta tão ampla, um espaço de tempo tão... Mas eu acho que a gente tem alguns pontos aqui que a gente pode levantar, que tem a ver
né? E consumo é de hiperconsumo. E uma das coisas que o consumo, o hiperconsumo gera, tanto quanto muito mais, porque ele é hiper, é lixo, né? No nosso caso, a gente está falando de têxtil, mas existe uma outra série de resíduos da indústria têxtil, os efluentes, etc. E, assim, amantes, assustadores, incomensuráveis. Só no Brasil, 2014, tem um dado que diz que nós temos aproximadamente 170 mil toneladas. Eu não consigo nem imaginar o que seja 170 toneladas. Se a gente para os Estados Unidos, milhões de toneladas anuais, e é muito assustador isso. E a chave, né, que explica isso está no próprio sistema. A cultura de moda, né, que se erigiu assim, da metade do século XX para cá, falou no hiperconsumo. Um hiperconsumo como algo que fosse te trazer felicidade. Então as pessoas hiperconsomem moda, né? Hiperconsomem sapatos, acessórios, brincos, roupas, etc. E aí a gente podia dividir, de certa forma, isso em 2 pontos importantes, né? O pré-consumo, o produto do consumidor, e o que vem antes, a fabricação desse produto. Dentro da área industrial, né? A gente dentro da área de confecção, e a gente tem, aqui no Brasil, muita confecção, a gente tem dados assim, que não condizem com a realidade, a gente tem por volta de 35 mil empresas registradas, mas existe muita informalidade nessa área, é bem feminina, bem do feminino, então existe muito fundo de quintal, existe muito puxadinho, então esses dados não expressam a realidade, e eu li recentemente que dessas 35 mil empresas, a gente tem 21 que recebem essa atividade. A gente produz anualmente no Brasil 9 bilhões de peças, né, de acordo com a ABI. Existe aí dentro, né, algo que precisa muito, porque é muita coisa, né, e nenhum cuidado com a questão da reciclabilidade desses itens. E aí, a economia circular, né, já que o tem um mote do futuro circular, né? A economia circular é a grande curva que a gente tem que fazer para mudar de rumo, para continuar vivendo nesse planeta, né? A lógica do planeta não é a mesma, não bate, não encaixa com essa lógica que está associada ao hiperconsumo. E aí eu costumo sempre dizer, a gente tem falado isso, estou até me tornando repetitiva, né? Transatlântico não dá cavalo de pau. Mas a verdade é essa, né? A indústria textil é um transatlântico, é uma das maiores indústrias que nós temos, alimentícia, né, que tem agricultura, não é parte de indústria. Mas para você mudar esse rumo, né, é preciso realmente uma curva, e o nome dessa curva é a economia circular. E ela, na verdade, ai meu Deus, alguém chamou. E a economia circular, ela começa, né, no design, né? Ela está na ideia de que o design, as roupas, né, as bolsas e os sapatos são projetados para a reciclagem ou para o reuso. Então, existem várias ferramentas, né? Existem vários conceitos no design que falam em monomaterial, falam em design montagem e não design apenas para montagem. Existe a questão da durabilidade, né? Peças longevas, peças feitas para durar, que na verdade são elementos disruptivos da ideia do design. Olha como essa ferramenta é super importante, né? Como que a economia circular vai no início e fala assim, bom, a gente tem que começar aqui, onde projetadas. E existem, assim, existe o que é muito bacana, né? Mas existem pesquisas, tem um professor de Passos que fez uma tese de doutorado muito linda, que ele prova, né,
como que o Zero Waste, o nome dele é Praga, e o Denis prova, né, que em escala industrial, isso diminui na fase de pré-consumo, mas ele aumenta no pós-consumo por uma questão das modelagens. Não vale a pena entrar aqui, que não vai dar muito. Mas existem ferramentas, né, já dentro da área do design, fazem toda uma possibilidade de realmente a economia circular acontecer. No meio, né, se o design está no início, circular no meio, a gente tem uma outra ferramenta muito diversa. A logística reversa é fundamental. A logística reversa vai falar como que esses produtos voltam para a área industrial, para que eles possam ser repensados, vendidos, enfim, e outros. E no fim, a gente chega realmente nas perspectivas de reuso, né, e de reciclagem. E um cenário assim, muito triste, uma chave explicatória, assim, por que a gente não recicla tanto aqui no Brasil? Por que a reciclagem têxtil? Né? O Brasil importa resíduo têxtil para a própria indústria. Essa prática de usar os resíduos na indústria têxtil, ela é muito antiga. O que acontece aqui no Brasil? A gente não tem incentivo fiscal para fazer isso, não tem coleta para fazer isso, não tem logística, né, de logísticas que possam fazer isso. O país é muito grande e vistas assim, carecem de políticas realmente que dessem dar conta de apoiar esses empresários que querem trabalhar com a reciclagem. Acho que os meus colegas aqui vão confirmar isso para mim. Existe um outro aspecto que é o aspecto do consumidor, né, e um aspecto do mercado. O mercado também pode trabalhar em função da economia circular. O mercado pode começar a fazer sua cultura de marca através da logística reversa, né, através de receber suas coisas, de oficinas de upcycling para os seus consumidores. E tem várias práticas modernas, assim, são estratégicas, que ele entenda esse processo, né, de suas próprias roupas. E o próprio investimento do mercado na roupa de segunda mão, a roupa mais sustentável, que não existe outra igual. E o consumo do consumidor final e como que ele se descarte. E aí eu acho que é uma esfera que a moda habilidade de trabalhar bastante, né? Porque mudar esse mindset de qualidade, voltar-se a se falar de uma moda que realmente representa, e quando algo nos representa, a gente acaba se afeiçoando a essa roupa. Então tem um lado do cuidar, que é importante, tem todo um lado do ressignificar a roupa, tem todo um lado de afeto, né, que parece que a partir dos anos 80 a gente deixou de ter. Eu, quando chegava em casa, meu pai na cadeira e falava, vai. Quando eu chegava, meu pai estava em casa. Quando eu chegava na escola e eu via a bolsa da minha amiga, eu falava, ela já chegou. Com o tempo, esses valores foram perdidos, né? Você não identifica a sua amiga com a bolsa, porque ela tem um monte de bolsa. Seu pai tem um monte de casa. E essa ramificação, né, essa rama de moda, parte importante. Acho também que a gente vive num país que tem muito de filantropia, muito a questão da doação. E a doação de forma totalmente errada. Não é que a gente, nas comunidades, nas favelas, muita roupa descartada, e roupas boas, roupas que poderiam estar... Existe aí uma relação de poder, de doa, né, para e, na verdade, não precisam de roupas, as pessoas no Brasil precisam de dinheiro para se alimentar. Então, eu assim, defendo muito a doação rentada,
doação responsável das pessoas, realmente, para quem elas estão doando, como elas estão doando, se é em sacos de lixo ou se são roupas limpas, bonitas. E sempre, de preferência, doar para bazares sérios. Então, que a gente tem aos montes, em centro espírita, em centros, em igrejas, né, em várias instituições que fazem bazar, que vendem as peças muito baratinhas, o que possibilitaria quem não tem, né, e empodera em compra, né, porque a doação não empodera quem recebe, empodera quem dá. Então, a gente inverter esse processo, né, para minimizar a quantidade de roupas que a gente encontra simplesmente jogadas fora, e são roupas boas. Né? A questão é absolutamente complexa, né, porque na medida que você tem roupas, né, quando se trocou a noção de qualidade por quantidade, moderno, acessível a todo mundo pode comprar. Mas esse todo mundo que pode comprar roupas, é exatamente esse todo mundo que está sendo, de certa forma, escravizado, né, guardando esse termo como uma forma, né, essas pessoas que a gente entrega, né, essa roupa barata, que custa R$10, que custa 60, que custa R$19, que são, na verdade, assim, são elas mesmas que produzem, são exploradas. Isso tem que ser mexido, né? Assim, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que dar brilho a essas pessoas e luz, explorando elas, né? Mas sim, dando para elas que a qualidade, ela está. E basicamente a minha fala é essa, né? Eu acho que esse problema é muito complexo e dentro dessa complexidade, quando a gente fala de resíduo, quando a gente fala de consumo e lixo, eu gostaria de ter falando dos valores. Né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, em vez de a gente falar no Triple Bottom Line, a gente pudesse falar em valores, que é uma coisa que a gente precisa no nosso país, né? Valores universais, assim, o valor do bom, né? O que é bom, o que tem a ver com a justiça social, justo, o que tem a ver com uma melhor visão de riqueza, e o valor do que tem a ver com a preservação. E quando a gente fala nos detritos, né, falando especificamente sobre esse ponto, falando do limpo, um limpo, o valor do limpo que pode ser tomado para si por uma indústria, por uma marca, por uma grande confecção, por uma tecelagem, enfim, esse valor, ele reverte em bens, né, em dinheiro, porque os materiais, né, eles são dinheiro, não existe um material que seja lixo. Lixo é meio que erro de design. Então, isso tem que ser tomado, né, tem que ser rentabilizado. Quando a gente, no isso, né, a gente está pensando, cara, eu estou, de certa forma, respeitando esse material, porque ele vem da natureza, todos os materiais vêm da natureza. Então, é muito desrespeitoso transformar um material precioso que veio de uma planta, um algodão, por exemplo, ou mesmo aqueles que vieram de petróleo, seja que matéria da natureza. Então, respeitar esse material tem a ver com a esfera do bom,
né, do que é bom, que tem a ver com a justiça social. E o limpo tem a ver com preservação. Então, a gente, quando pensa em sustentabilidade, pensa, sabe, na questão ambiental somente, é um erro. Mas quando a gente começa a questão ambiental, a todas as outras questões que envolvem a sustentabilidade, né, a gente começa a criar conexões, a construir pontes e a desenvolver respeito pela natureza. A gente está integrado a isso também, né? A sociedade faz parte da natureza. Né? Nós somos seres naturais. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que trazer o valor do limpo, né? E para trazer esse valor, a gente tem que ter maior respeito pela natureza. E nada melhor nesse momento que a gente está em termos de respeito à natureza do que a gente pensar em menos consumo, né? Menos consumo, menos lixo. É isso, Daniela. Lilian, Eu ainda muito tenho obrigada. Simples, que bom. Pode eu continuar, consegui olhar o relógio. não tem problema. Então, pode continuar, tu fala, pode falar quando a mais gente um pensa pouquinho. na lógica do menos, começa a pensar de um ponto de vista um pouco mais profundo, pensando se a economia circular ela é uma grande, linda e bela ferramenta. Mas não vai resolver, porque não pode ter uma hipereconomia circular para resolver um hiperconsumo. Então, ela me parece a curva para o rumo, né? Ela faz uma curva na direção de um rumo, né? Mais uma vez na metáfora do transporte. E eu acho que esse grande direção do Leme não é necessariamente economia criativa, né? Economia circular. Eu acho que a direção é uma outra lógica, né, de vida, né? Entender como nós podemos sobreviver nesse planeta lindo, o qual a gente não vai salvar, é a nossa espécie, porque o planeta se salva sozinho, desde que a gente não interfira. Mas colocar rumo a gente entender, né, que nós precisamos consumir menos e viver de forma mais harmônica, né, desse planeta bonito que é na nossa casa. E para isso, né, eu acho que a economia circular ela traz essa visão. Nada. Não, acho que a economia circular traz. Não, a economia circular traz essa visão de um futuro circular, né, um futuro realmente possível, mas eu não acho que ela seja realmente instaurar-se uma nova lógica, né, instaurar-se uma nova lógica de consumo, menos consumo. É isso. Lilian, muito obrigada. A gente, nesse evento, a gente está muito falando sobre essa questão do consumo. Gente, vou para vocês? Um pouquinho, mas Oiê. Acho que deu para todo mundo, né? Tá me ouvindo? Ela travou para vocês? Travou um pouquinho. Tudo certo? Bom, eu acho que a fala da Lilian, né, foi extremamente importante para a gente entrar nesse assunto sobre moda e lixo zero, que é um tema que tem tudo a ver. E eu queria chamar a Fê agora, né? Antes de mais nada, para a gente começar essa conversa também com a Fê, introduzir ela nessa conversa, né? Eu acho que é importante
trazer que o movimento Fashion Revolution, ele revelou que o consumo dos itens do vestuário produz 1,5 toneladas de CO2 por ano, que é o equivalente mais ou menos a dirigir 6 mil carros. Então, anualmente são produzidos aproximadamente 400 bilhões de metros quadrados de tecidos e 60 bilhões desses se tornam retalhos descartados no chão das fábricas. Para falar, então, né, um pouco mais sobre isso, sobre o movimento, eu chamo a Fê, que acredita que a moda é um importante agente da transformação. Ela estudou moda na Faculdade Santa Marcelina, mas foi na Inglaterra que ela iniciou a sua carreira com moda e sustentabilidade há mais de 10 anos. A Fê é responsável por trazer o movimento global Fashion Revolution para o Brasil, o qual ele está estabelecido hoje como Instituto Fashion Revolution Brasil, e ela é diretora executiva do Instituto. Durante anos, ela lidera campanhas, projetos e eventos sobre o tema, e foi nomeada como primeira editora de sustentabilidade da Vogue Brasil e atua no cargo há mais de um ano. Então, Fê, né, sabendo que o movimento Fashion Revolution, ele acredita que colaborar em toda a cadeia do valor, que vai do produtor ao consumidor, é a única maneira, né, da gente transformar esse setor, como exigir? E eu acho que, além de exigir, como incentivar. Eu acho que essa seria a palavra, né? Uma indústria de moda transparente e que se responsabilize pelas suas práticas e seus impactos ambientais. Olá, gente. Prazer estar aqui. Antonella, agradeço o convite, o apoio, né? Estamos juntas aí no Fashion Revolution, você como representante local. Nossa, é sempre um prazer estar com a Lilian. Assim, a Lilian já fala tudo, né? Nem tem muito o que eu falar, assim, depois da Lilian. Minha musa inspiradora, amo demais, aí também parceira de revoluções, de missão, de projetos, de muitas caminhadas, né? Então já fica aqui, assim, a minha honra aqui de estar falando depois dali. E, bom, então, gente, é um prazer, eu sou Fernanda. E assim, até aqui eu preparei várias coisas para falar, mas também vamos lá, né? Rapidamente, antes da gente até entrar no tema, assim, falar um pouco sobre o que é o Fashion Revolution. Acredito que muitas pessoas aqui no evento não conheçam, né, o movimento. Então, o Fashion Revolution, ele surgiu em 2013, após um acidente que aconteceu em Bangladesh, onde uma fábrica de roupas, de confecção, desabou e mais de 1.000 pessoas morreram. A maioria desses trabalhadores eram mulheres, porque são mulheres que fazem as nossas roupas, né? É estimado que 80% da mão de obra global seja feminina. Então, assim, geralmente estamos falando sobre mulheres que estão por trás das nossas roupas. E esse acidente, ele, assim, é um dos maiores acidentes industriais de todos os tempos. E ele revelou essa situação, assim, né? Ele trouxe essa urgência de que nós estamos consumindo muito, nós estamos consumindo muito rápido. Essas roupas, elas não têm qualidade nenhuma, essas roupas, elas são feitas de uma forma, com uma mão de obra análoga à escrava, né? Então, assim, em condições, quando não chega a ser uma mão de obra escrava, assim, a gente está falando de uma mão de obra em condições de extrema, condições degradantes mesmo, né? Trabalhadores em extrema miséria, então, sem segurança, sem direitos. Então, o Fashion Revolution, ele surge para mostrar todas essas situações, assim, né, das trabalhadoras, dos trabalhadores, principalmente. Então, ele surge também incentivando a pergunta: quem fez minhas roupas? Para a gente que compra, para a gente que trabalha com moda, para a gente, sociedade civil, seja profissional, para que a gente se questione, mesmo que a gente entenda esse poder de mudança que está nas nossas mãos, né? Quando a gente está ali comprando, quando a gente está incentivando ali
algum negócio, algum produto, enfim, né, fazendo esses produtos circularem nas nossas vidas. Então, e o movimento se espalha pelo mundo, né, e hoje está em aproximadamente 90 países, e aqui no Brasil nós começamos em 2014 se articular como um movimento, e como a Antonella já falou, fazem um pouco mais de 3 anos que estamos estabelecidos como uma organização, Instituto Fashion Revolution no Brasil. Bom, além dessas questões trabalhistas, além das questões sociais, né, de toda essa exploração, de todo esse abuso que tem por trás das nossas roupas, que não está só lá em Bangladesh, né, apesar de Bangladesh ser o segundo maior produtor de roupas do mundo, então, assim, muitas das roupas que são produzidas lá, elas vêm até nós, né, então, às vezes, nem só lá em Bangladesh, mas na Índia, na China, em outros países asiáticos, então, parece que está distante, parece que é um problema longe, mas não, está bem próximo da gente, né, muitas das marcas nacionais produzem nesses países, mas também aqui no Brasil existe questões de violações de direitos trabalhistas dos trabalhadores, na vida dos trabalhadores da indústria da moda, né? Seja aqui em São Paulo, no Nordeste, em muitos lugares. E vocês estão me ouvindo bem aqui? Tá tudo certo? Tá. Bom, então, com todas essas questões, né, o Fashion Revolution, que o Fashion Revolution levanta, tem também as questões do impacto social, do impacto ambiental, porque para produzir todas essas roupas dentro desse sistema rápido, veloz, de consumo acelerado, né, também essas roupas, elas são extraídas de fontes naturais ou mesmo artificiais, mas elas vêm de algum lugar, né? Então, assim, como que essas roupas, elas são produzidas? A gente olha para as 2 matérias-primas que mais são utilizadas na moda, que é o poliéster, que ele vem do petróleo, então a gente já está falando de plástico, a gente já sabe todas as questões do plástico na atualidade, né? Tem até um número que fala que 35% dos microplásticos que estão nos oceanos são têxteis, então eles vêm das lavagens das nossas roupas, né? Então as nossas roupas de plásticos, elas soltam micropartículas que vão parar no solo, que vão parar nas águas. Então, assim, fora toda a questão de extração, fora que essas roupas depois, no pós-uso, elas vão parar muitas vezes em aterros, elas são descartadas de uma forma incorreta, né? Nem os materiais que são um pouco mais pensados para serem reciclados aqui no Brasil, a gente recicla, o que se dirá de roupa? Assim, se recicla muito pouco. Então, temos essa questão do plástico, que é a fibra mais utilizada, a segunda fibra mais utilizada é o algodão, que também as pessoas pensam que por ser uma fibra natural, ela vem ali da terra e tá tudo bem. Não, a gente está falando de um sistema de monocultura cheio de agrotóxicos, né? Que inclusive existem pesquisas que mostram que se usa mais agrotóxico para produzir algodão do que milho e soja, né? E quando a gente fala de monocultura, assim, a gente está falando de terras que eram florestas, que eram cerrados, né? Que tinha ali uma biodiversidade existindo e que elas foram devastadas para a gente colocar algodão transgênico, cheio de agrotóxicos, né? Impactando ali o solo, impactando a água, impactando os trabalhadores e vindo para a gente dessa forma também, como produto transgênico, cheio de agrotóxico, produzido nessa escala, muitas vezes sem qualidade, que a gente vai usar um pouco, já vai descartar. Ou seja, a indústria da moda, ela está produzindo um monte de roupas, essas roupas, elas são muitas vezes, né, não de acordo com as nossas necessidades, elas são descartadas cada vez mais rápido. Então, a gente já entende também quão complexo é toda essa produção. Fora, né, todo esse processo de produção que envolve beneficiamento têxtil, então um tingimento, um amaciamento, o corte das roupas, né, até tem um dado que fala que aproximadamente 30% do tecido ele é descartado antes da roupa virar roupa, ali no pré-consumo, né? Então, no corte ali da modelagem, já é descartado aproximadamente 30% do tecido. Então, né, como a Lilian Berlin falou muito bem, né, a gente já tem alternativas, a gente tem a modelagem zero waste, né, sem resíduos, que, assim, traz algumas possibilidades. A gente tem hoje, inclusive, né, se fala muito sobre economia circular, que é o nome do evento, né, o futuro ele é circular,
E até, né, eu vejo, assim, que o futuro é circular e ele precisa ser regenerativo, assim, cada vez mais. A gente vem falando sobre economia circular e economia regenerativa porque esse é o caminho, porque a gente está num ponto que, assim, só falar de sustentabilidade não dá mais tempo, né? Assim, a gente já passou desses limites e precisamos, assim, até, né, dentro das escolas da economia circular, né, do Cradle to Cradle, o Michael Braungart, que é um dos criadores, ele fala muito que nós não podemos mais fazer menos mal, nós precisamos fazer bem, a gente precisa impactar positivamente. Então, e a economia regenerativa, todo esse conceito de regenerar, de restaurar, vem trazendo essas possibilidades, essas provocações, para que a gente procure soluções, para que a gente procure alternativas em todas as esferas, né? Seja como profissionais do setor, cada um atuando na sua área, seja como cidadão, né, como nós todos que fazemos parte dessa sociedade civil, que compramos, que usamos roupa de alguma maneira para existir, então a gente tem essa responsabilidade também de olhar para quem a gente está incentivando, para onde estão indo os nossos recursos, quais tipos de negócio nós estamos apoiando, né? Porque por trás de cada compra nossa existem pessoas que fazem, existem recursos que foram extraídos e produzidos de alguma maneira, e depois esse produto passar por nós, ele vai para algum lugar que também é nossa responsabilidade, o que a gente faz com eles. Mas também, sem deixar de citar que precisamos também pressionar o poder público, que a gente entende também que, assim, essa mobilização social, talvez ela não seja suficiente, né? Não sabemos, mas, assim, se não houver também um apoio, né, e uma movimentação do poder público, a gente também vai avançar, talvez, com mais lentidão. Então, por isso que o Fashion Revolution, voltando até para a pergunta, né, o Fashion Revolution acredita na revolução sistêmica, que nós precisamos fazer com que essa mudança, que essa revolução aconteça em todos os espaços. Né? Então, o Fashion Revolution tem essa frente nas escolas, uma frente educacional, que então a gente leva esses materiais informativos, a gente reúne colaborativamente materiais para espalhar esses materiais, espalhar informação. A gente tem as redes, né, locais, como a Antonella representa, então, que é para a gente criar comunidades locais, para que essas comunidades se organizam de acordo com a sua realidade local, né, até lembrando a famosa frase, sustentabilidade, né, pense global, mas haja local. Então, o Fashion Revolution traz essa convocação mesmo, para que as pessoas se unam com as suas comunidades locais, né, para que esse grande movimento aconteça. E através da comunicação, então a gente tem as frentes de blog, de redes sociais, tem a Carta Capital, para a gente também fazer com que essa causa chegue em outros espaços. Né? Então, temos o índice de transparência, onde a gente fala com as grandes marcas. Então, assim, são vários projetos que acontecem para que a gente tente alcançar o maior número de pessoas, lugares possíveis, né? Mas sabemos que, assim, é uma união de todos os atores do setor, né? Então, a gente também entende o quão importante é a gente conversar com as associações, com as outras organizações, com as marcas, com a academia, e também trazer essa informação, essa sensibilização para o cidadão, porque também a gente acredita, né, e a gente, inclusive, a nossa campanha, Quem Fez Minhas Roupas, ela traz essa chamada de perguntar, falar para cada um ir lá perguntar para a marca, quem fez minhas roupas, do que são feitas minhas roupas, eu gostaria de saber mais. Então, se nós perguntarmos, se nós questionarmos, talvez essa indústria também responda de uma forma mais responsável, com mais transparência, né, como até a Antonella trouxe aqui na pergunta, né, a importância da transparência, que a transparência é esse primeiro passo. Se a gente acredita que a gente precisa saber o que está acontecendo, olhar para os problemas, né, para a gente entender essa problemática toda, a gente precisa saber o que está acontecendo em cada espaço, em cada marca, em cada lugar. Então, a transparência ela vem como essa ferramenta para que a gente caminhe
em prol da sustentabilidade, em prol de um desenvolvimento mais circular, de uma economia mais circular, mais regenerativa. Porque não é simples, são mudanças culturais, passa pelos nossos hábitos culturais, pelas nossas formas de se viver, de estilo de vida, né? Como a gente vive socialmente, assim como nós estamos socialmente organizados, e passa também por uma mudança íntima, né? Porque a gente está falando da roupa que nos representa, da roupa que nos acompanha, que a gente acorda, que a gente dorme, a gente está ali sempre com essas roupas, né? Ela tem uma representação cultural, de identidade, também ela carrega muito do nosso ser, assim, né? Então eu vejo, assim, às vezes pessoas que... Ai, gente, aqui tá ficando escuro, vou por uma luz. Então, a gente vê que muitas vezes, assim, não quero deixar de comprar, porque agora eu posso comprar aquilo que eu me sinto bem. Então, assim, que a gente encontre, então, esse equilíbrio, né? Porque a moda tem esse poder também, esse poder de expressão, esse poder de identidade, de representação, de você mostrar o que você acredita, o que você gosta, o que você se sente bem. Isso é importante também. Mas que isso esteja também conectado com o bem-estar de quem está por trás, que seja conectado com o bem-estar do meio ambiente, da terra, que é como a Lília falou, né? A terra aí, se a gente for embora, ela tá bem, rapidinho, todas essas cidades aqui se transformam, né? Então, assim, elas viram verde, vai vir, nossa, mata, né? Agora, nós não, assim, são a nossa geração, assim, os nossos descendentes, assim, né? O que a gente vai fazer, assim, como humanidade, que agora está aqui habitando esse planeta? A gente vai destruir tudo, né? Então, acho que essa é uma provocação de fato muito íntima que passa por toda essa nossa relação. Então, assim, finalizando a minha fala, acho que é isso. Acho que é isso, gente. Acho que tem aí mais espaço, né, em um outro momento para troca. Não sei, Antonella, se você quer que eu complemente com algum ponto que eu não abordei. Ai, Fê, tu sabe que eu sou uma grande fã tua, né? Eu sou, como a Fê falou, eu sou representante do Fashion Revolution em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, estou muito feliz, né, de trazer o Fashion Revolution para o Instituto, né, Lixo Zero Brasil, para esse evento. A gente precisa falar dos resíduos têxteis, a gente precisa falar sobre essa moda que impacta tanto. É muito importante tudo isso. Eu já estou recebendo algumas perguntas, mas vamos deixar para o final, que daí a gente faz a pergunta para todo mundo. E agora, já puxando, né, que a gente já falou de indústria, não tem como não chamar a Raquel, né? Porque a gente sabe que o descarte, né, inadequado dos resíduos têxteis e o modo como essa indústria da confecção lida com esse acúmulo, né, desses resíduos, são eventos cada vez mais comuns nos centros urbanos brasileiros, né, em consequência desse processo de industrialização e produção em grande escala, né. Então, eu chamo para falar um pouquinho mais sobre isso, com base nas suas vivências, inclusive, a Raquel Sodré. Não sei se estou lendo certo o teu sobrenome, estou falando certo, que é organizadora de uma das principais feiras e eventos do setor da moda. Ela atua nas áreas do marketing, inovação e sucesso do cliente. Ela é formada em publicidade pela ESPM em São Paulo, imersa no ambiente da tecnologia. A trajetória dela é toda voltada para essa transformação com a Feira da Moda de Inverno, a FAME, e a startup Weekend Fashion Tech, que levou ela para o universo da sustentabilidade com a Pollen, né? E hoje, então, ela gerencia projetos como logística reversa e economia circular em todo o país. Estamos falando de economia circular, o futuro é circular, não tem como não trazer a Raquel. Bom, Raquel, com base nessa tua vivência, né, dentro das fábricas, como conciliar esse desenvolvimento industrial, os seus padrões e essa necessária mudança devido, né, a uma
geração de resíduos que surgem em volumes cada vez maiores que a capacidade de absorção da natureza. Como é que a gente faz? Antonella, primeiramente, muito obrigada, é uma honra estar aqui com nomes que eu também admiro, sempre admirei aí desde que eu estou nessa jornada, que tem até que pouco tempo, perto do pessoal que está aqui com a gente também de experiência, mas muito obrigada. Assim como a gente tem conversado e trazer questões para cá, são sempre questões muito abertas, porque a gente está aqui nesse coletivo justamente para encontrar novas possibilidades, novos caminhos, então acho que tudo isso é muito produtivo quando a gente traz um pouco dessa vivência, o nosso olhar, e sempre alternativas e possibilidades juntos. Então acho que como você introduziu, fiquei honrada e muito feliz. Eu tenho uma experiência de há 20 anos, a minha família é responsável pela organização da famosa, mais conhecida como Feira do Circuito das Malhas, mudamos o nome para Feira da Moda Inverno, então acontece ali na região da Paulista, há 20 anos, em São Paulo, e aí eu sempre tive muito dessa curiosidade de entrar na fábrica, entrar na produção, entender como que era ali, o que a gente sempre falou, né, a real nascente da moda no Brasil. Então, a gente tem, sim, grandes movimentos de tendência, movimentos de grandes magazines, né, que vendem ali nos shopping centers, nos principais canais de venda do Brasil, mas quem produz são esses pequenos produtores, assim como a Lilian comentou, muitas vezes é uma garagem, é um fundo de uma casa, depois a Fernanda complementa sobre a gente precisar agir local. Então, eu sempre tive muita curiosidade para isso, e foi esse principal ponto que me trouxe até a Pollen. A Pollen é uma startup em que a gente trabalha com crédito de logística reversa e programas de sustentabilidade para indústrias em todo o Brasil mesmo, de todos os segmentos. Então, recebi esse convite para, Raquel, vem para o lado de cá também, além da moda, e acho que alguns pontos que nesse processo faz a gente enxergar e trazer, principalmente como discussão, existe um acúmulo já, né, um déficit muito antigo de tudo que é produzido, de tudo que está estocado. E acho que um ponto número 1 para esses fabricantes ou pequenos produtores que sejam, é uma narrativa de como que a gente ressignifica isso. Como que, através da comunicação, ou utilizando os nossos canais de venda, hoje a gente tem diferentes canais de comunicação, cada dia uma rede social nova, cada dia um novo ponto de contato com os clientes, que antes era só o físico, né, há pouco tempo antes, nem é tanto tempo assim, mas como que a gente não utiliza isso para ressignificar o que já está produzido? Acho que isso é um ponto número 1, porque essa busca incessante pela novidade, pelo lançamento contínuo, pela moda, estar à frente das tendências, faz a gente entrar numa roda não saudável. Acho que a Fernanda trouxe isso de uma forma muito positiva, que faz a gente pensar mesmo, como que essa comunicação, com tantas ferramentas hoje, faz a gente aproveitar o que já tem de déficit. Acho que esse é o ponto número 1. Um outro ponto também que a gente precisa se atentar e ter aí como possibilidade para quem está no mercado, é a nossa responsabilidade pelas embalagens geradas. Então, muita gente se fala pela produção da moda, em que o produto é a peça, então a gente precisa pensar nisso, e aí vou falar um pouquinho mais disso também já, mas quando a peça chega na nossa casa, ela foi embalada, o produto é esse todo, tem a matéria, a peça, mais a embalagem, e muitas vezes a moda não se atenta para a embalagem como essa responsabilidade compartilhada, que sim, são dos produtores, são dos revendedores, e depois, posteriormente, dos consumidores, que precisam estar engajados, precisam estar educados, para retornar com isso da melhor maneira. Então, isso é uma super responsabilidade nossa, e que faz o ciclo realmente girar e acontecer. Então, quando a gente revende a peça, coloca em brechó, a gente acaba estendendo o tempo dela de uso, mas ainda tem toda aquela responsabilidade da marca, indústria, com a correta destinação dela depois. Então, sim, assim como as indústrias,
as marcas ou fábricas se preocupam em comprar linha, comprar tecido, insumos, aviação, tudo, elas precisam investir no final, investir nessa parte de educação, nessa parte de ter pontos de entrega para os clientes trazerem. Ainda no Brasil a gente vê, infelizmente, muito pouco disso, fora a gente já vê um pouco mais, né, empresas como a Zara, a H&M, que a gente consegue já ter um espaço ali de ressignificação, ter um espaço para entregar as peças antigas, receber um desconto. Isso é um ponto de entrega voluntária, em que a gente está educando ali o cliente e faz toda essa economia circular na prática. E aí não basta a empresa, a indústria ou grupo de marcas receber esse produto e jogar ele num aterro ou não destinar corretamente. Então é aí que a gente vem com toda essa construção de projeto, programa, que precisa ser a médio e longo prazo. Então nada acontece, acho que principalmente no nosso setor, mas em todos, enfim, nada acontece sendo apenas um projeto curto, apenas uma pequena campanha de comunicação, e não existe nada disso. Um outro ponto muito importante é o quanto o estudo ali da persona, do cliente, o entendimento para fazer a produção daquela peça cada vez mais direcionada, valoriza a marca, valoriza a peça, e a gente deixa de trabalhar com produtos muito baixos em relação a valor, que não tem um valor, né, com uma troca muito baixa ali por eles, que muitas vezes não estão pagando nem a água, muito menos as pessoas que estão ali do lado de lá, e a gente pouco acompanha. Então, é muito importante um olhar ali de pesquisa, de branding, de comunicação direcionada, para que essas marcas se fortaleçam e consigam valorizar toda uma cadeia que tem por trás. Então, já vi isso pessoalmente inúmeras vezes, marcas que têm campanhas de sustentabilidade, de que passam toda uma ideia de conteúdo e inovação para esse lado, mas que na hora de negociar com o fornecedor estão ali, apertando ao máximo, não querem valorizar a cadeia, e infelizmente a gente precisa olhar para essa cadeia, valorizando da mesma maneira do que quando a marca está ali, frente ao consumidor. Não basta só uma das pontas, né, dobrar, triplicar ali o valor. Então é super importante a gente ter essa responsabilidade coletiva, como marcas, como indústria, como consumidores, a gente se conectar com marcas que realmente estão fazendo programas e projetos que façam sentido, fugir do que a gente chama de greenwashing ali, que é só uma exposição para ser bonita, só uma exposição para chamar atenção, e ir atrás de quem usa tecnologia para isso. Então, desde esse meu histórico de pólen, desde o ano passado, que eu estou a fundo mais nesse universo de clean tech, eu tenho visto como a gente consegue realmente comprovar com tecnologia, usando blockchain, a gente comprova o resíduo, de onde ele vem, para onde ele vai, qual cooperativa que coletou, qual recicladora reciclou, qual que é o tipo de resíduo. Então, hoje, até nessas últimas semanas, tenho olhado mais para marcas ali de moda, né, que querem destinar corretamente a parte de matéria, além das embalagens que a gente faz, e tenho visto até na parte de incineração, como a gente pega esse volume de peças e coloca para indústrias como Votorantim, por exemplo, produzir ali o cimento, poluindo muito menos do que se a gente soterrasse isso no aterro, e aí tem outras alternativas que a gente está aqui realmente para construir juntos. Então, acho que o principal disso tudo é como a gente trata esse tributo, que hoje as pessoas tratam o resíduo, que ele se torna um tributo quando a gente pensa como que eu me livro dele, como que eu ali jogo mais por uma parte eu trato dele mais por uma parte de legislação, para não tomar uma multa, e a gente torna ele um ativo de marca, um diferencial na comunicação, na linguagem, na educação ali, principalmente com quem acredita nela. Então, a gente só trabalha como rede, ninguém faz nada sozinho, isso não é novidade, e as marcas, empresas, principalmente, precisam levantar essa bandeira, serem líderes de movimentos, principalmente, né, quem tem aí um grande volume, e a gente só faz uma mudança com grande movimento quando a gente tem consistência, repetição e volume.
Então, é de pouquinho em pouquinho, mas que essa linguagem, essas iniciativas nasçam principalmente das grandes, que vão inspirar e potencializar, né, investir também, porque pouca gente só quer fazer, quer ver visto, que a gente brinca e fala muito, mas precisa investir. Então, a gente quer realmente que as grandes comecem esse movimento e as pequenas acompanhem com muita direção ali. Obrigada, viu? Nossa, Raquel, excelente a tua fala. E já puxando muito também, não me alongando demais, né? Porque eu já sei aí que temos algumas perguntas e ainda temos a Roberta e o Matheus. Na sequência da Raquel, não tem como não chamar a Roberta, né? Estamos falando da indústria. Então, segundo a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, 73% de toda a roupa produzida acaba em lixões. Apenas 13% delas são reutilizadas atualmente, embora mais de 80% dos resíduos têxteis eles sejam destinados aos aterros, né, e não tem como ser reutilizado. E então é com grande prazer que eu chamo a Roberta, administradora da Gemtex Indústria de Confecções há 22 anos, presidente do Comitê de Sustentabilidade da empresa, responsável pelo projeto social Recicla Jeans, madrinha do projeto Banco de Resíduos de Londrina, e ainda para apresentar essa indústria, né, a primeira indústria têxtil do Brasil a ter uma certificação lixo zero. Então, é uma indústria que tem tudo a ver com o Instituto Lixo Zero Brasil, tudo a ver com essa conversa, com esse painel, né? A Lilian já falou, a Fê já falou, né, sobre esse designer e mais eco. Então, eu acho que vai ser excelente essa nossa conversa com a Roberta. Roberta, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Antonella. Tá escutando? Eu agradeço muito, boa tarde, agradeço muito o convite, fico muito feliz de estar aqui presente dessas pessoas tão importantes quando a gente fala em sustentabilidade. Eu queria, não é fácil falar um pouquinho da GMT e também um pouco do nosso case Lixo Zero Têxtil que tem aqui. Eu preparei uma apresentação e só me confirma que eu não conheço muito bem a plataforma aqui, se você está conseguindo acessar, se eu estou conseguindo mostrar. Tá dando para ver? Ainda não. Vocês estão conseguindo ver? Agora apareceu aqui para compartilhar. Vamos ver. Comparar, peraí. Isso. Peraí. Tá aparecendo agora? Eu tô vendo aqui. Não. Agora tá aparecendo a tua tela para nós. A minha tela ou o compartilhamento da tela? Tá aparecendo GMT? Ainda não. Eu acho que você tem que ir direto no arquivo. Direto no arquivo? Isso. Problemas técnicos, né, gente? Problemas técnicos, vamos aí. O online, a gente está acostumado a isso, é o mundo aí há um ano, há mais de um ano, né, a gente está... Eu tenho que compartilhar o arquivo, não a minha tela. Vem aqui que eu chamei assistência técnica. Eu vou aqui no compartilhar, ele só liberou quando é a janela. A janela está aqui na apresentação, essa. Daí eu ponho a janela... agora o Gustavo veio ajudar. Agora deu tudo tranquilo. Peraí, volta aqui. Daí eu apresento aqui. Isso. Deu certo agora? Show, Roberta. Obrigada, Fernanda. Não, obrigada, Antonella. Eu fico feliz, inclusive, de falar da empresa e mostrar um pouquinho, eu vou falar rapidamente, mas vocês podem me interromper e fazer pergunta a hora que quiser, mesmo porque a gente é um case, na empresa funciona há muitos anos, e é importante a gente poder explicar isso um pouquinho para vocês. A GMT, em 1999, a gente trabalhava com marcas licenciadas
da Barbie, do Hot Wheels, do Ben 10, e essas marcas já cobravam, já tinham esse compromisso social e ambiental. A gente precisou se adequar a essa realidade e a gente acabou virando a cultura da empresa fazer um trabalho social e ambiental. Essas certificações viraram nossa rotina, e não só a certificação, mas esse compromisso de que a gente está dizendo aqui agora, o compromisso de que a gente sabe que a gente é grande geradora de resíduo. Então, por estar ciente do compromisso nosso com o meio ambiente, e todas essas certificações e regras que existem, nenhuma hoje inclui o têxtil como um responsável quando a gente fala de logística reversa, ou quando a gente fala dos resíduos sólidos na produção. Não existe uma regra, um compromisso das empresas em resolver isso, que a Fernanda falou que 30% da produção nem chega, foi a Raquel que falou, nem chega, o lixo nem chega antes mesmo da peça pronta, 30% já vira lixo. E a gente sabe desse compromisso, e a gente tem soluções de boas práticas em todos os processos. Os compromissos, inclusive a gente tem o Fashion Revolution, a gente tem vários pactos que a gente acompanha. Esse compromisso nosso veio para mostrar o que tem aqui, um problema técnico aqui. Esses compromissos vieram para a gente mostrar tudo o que a gente fazia. E a gente estamos completando 10 anos de ABVTEX dentro da empresa, a certificação da ABVTEX, que é de responsabilidade social, para essa escravidão que foi falado ali pela Lilian e pela Fernanda, o trabalho escravo na confecção, se existe no mundo, a gente também tem que valorizar hoje que existem muitas empresas, seja GMT ou muitas empresas dentro do Brasil, que estão preocupados com isso também, e que hoje estão fazendo a diferença, não só com os resíduos, mas com produto químico, com tratamento de água, com melhores condições de trabalho para a nossa costureira. E isso é uma realidade muito boa que a gente deveria mostrar também. Então, isso é uma coisa que essa transparência não vem só da GMT, existe, e é muito bom a gente mostrar as partes boas que acontecem hoje na moda, tá? A gente vai falar do lixo zero, mas para a gente conseguir esse certificado, a gente criou uma regra a mais, que é um selo que a gente coloca aqui, que é o nosso programa de gerenciamento de resíduos têxteis. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Mas isso é um plus, só que a empresa, antes disso, já vem com um histórico, fazendo um projeto social há 18 anos, preservação ambiental de 400 hectares, a gente tem energia solar, a gente tem captação da água de chuva na empresa, a gente tem controle de água, de resíduos, de produtos químicos, e os programas são diversos. A gente pode voltar a falar deles, cada um deles depois, mas o importante que eu queria mostrar hoje é o nosso programa de gerenciamento de resíduos têxteis. Ele tem até um selinho aqui, que é o algodão reciclado, é a reciclagem do algodão. Eu não vou falar hoje, ou da embalagem, ou do saco plástico, que a gente tem também o PGRS, mas isso tudo são dentro das regras, dentro da norma que já conhecem. Agora, para uma moda circular, a gente precisa começar a falar do algodão. Eu acho que o algodão não está nessa política brasileira, porque ele não tem uma preocupação, quando você chega no aterro, tão grande, como o plástico, que vai ficar tantos anos na terra. Por isso, ele não entrava. Mas ele começa a aumentar a preocupação muito maior quando a gente fala vamos falar do exemplo de Londrina. Em Londrina, quando a gente começou esse projeto, 10 anos atrás, o projeto tem 18 anos, mas eu tenho números de 10 anos atrás, onde a preocupação com o resíduo têxtil estava em 9º lugar na prefeitura. E hoje, eu tenho os números, o último número controlado na nossa cidade, de 2019,
diz que o aterro sanitário, hoje, o têxtil está em segundo lugar com 34% aqui na nossa cidade, que é uma região onde tem muitas tecelagens ou muitas confecções, e a prática comum da logística reversa, cada um entrega, faz doação da roupa, significa que você está dando o destino correto. E a gente tem que partir mais do que isso. Aqui eu quis mostrar para vocês, a gente tem os nossos tipos de resíduo. Assim como um PGRT, um PGRS, eu criei o Programa de Gerenciamento dos Resíduos Têxteis. A gente tem cinco tipos de resíduos. Um são os tecidos que a gente não usa mais. Então, se a gente está fora de moda, um camuflado ou um neon não estão usando, a gente simplesmente tira ele do nosso, fica no estoque parado e ele vira um lixo. Para a gente é um lixo, mas para uma empresa que trabalha com o exército ou para moda praia, que vai usar o neon, ele é a principal matéria-prima. Então, a gente tem que arrumar qual seria a melhor maneira dele virar um outro produto para outra pessoa. Dentro do encaixe da calça jeans, a gente comentou aqui que alguns produtos 40% vai virar resíduo. Existem, depende de uma calça mal cortada, ou que uma modelagem que é muito ampla, ou que é uma saia que não dá um bom encaixe de prega, ele pode até 40% não ser aproveitado. Na calça jeans, a média é aproveitar 85% do tecido, e 15% ir direto para o resíduo. E a gente tem que arranjar soluções para esses 15% de resíduo também. O outro resíduo que a gente tem são os retalhos que não são usados, que é esse 15% que a gente falou. E, por último, não menos importante, que daí não entra na indústria, hoje a gente é indústria, que não entra na indústria teriam as peças pós-uso e as peças inacabadas da produção, ou as peças que não saíram da loja, que ficaram paradas, ou a peça da logística reversa, que entregou na loja, ou que o consumidor mesmo tem em casa. Então, é depois de pronta, do pós-indústria. E aqui eu vou dar os exemplos que a gente tem, mas eu tenho diversos exemplos para cada um deles. Hoje, com os rolos antigos, a gente tem um cadastro que seria um banco de tecidos. Que não só para tecidos de volume grande, mas também as pontas que a gente não usou. Para as peças do infesto, a gente tem um projeto social na empresa desde 2003, fazendo 18 anos aí, onde a gente cria produtos que possam encaixar no nosso risco, que ele encaixa no CAD, e esses produtos eles vão já cortados para ONGs, para associações, para artesãs, produzirem novos produtos. Aqui eu dei o exemplo de um bicho de pelúcia que a gente faz. O retalho que sobrou, a gente ainda vai reaproveitá-lo e vai destinar para fazer a desfibragem. E essa desfibragem, a gente tem empresa aqui em Londrina, que ele separa o PT e forma a linha e o nosso forro, inclusive que a gente desenvolveu um forro para nossa calça aqui em Londrina mesmo, na nossa cidade. Mas a gente também tem no Mato Grosso uma empresa que faz a estopa, e também em Santa Catarina, a que faz o maior volume, que hoje tem um volume de 70 toneladas dia de desfibragem com os retalhos que são entregues para ela. No pós-venda, ou no pós-indústria, ou as peças inacabadas, a gente tem diversas opções também. A gente tem parcerias com o ateliê, com o Banco de Resíduos Têxteis aqui de Londrina, que é um projeto junto com a universidade e com a cooperativa do lixo, e a gente tem costureiras que fazem um projeto. Por exemplo, aqui a gente está dando um exemplo de uma jaqueta que a gente produziu junto com bordadeiras para dar um novo significado, para ressignificar as peças que pararam no estoque. Então, não é porque ela ficou velha no estoque ou fora de moda que você não pode dar uma nova cara. Não é porque ela estragou que você não pode fazer um projeto de upcycle e criar um novo produto.
Não é porque ela ficou velha que ela não pode ser transformada numa bolsa, numa carteira ou num outro objeto. Então, aqui, a gente criou a nossa moda circular. Essa é uma preocupação somente com o algodão. Eu não trouxe aqui todos os outros programas, mas existem todos os outros programas também com embalagem, com plástico, soluções da embalagem simples, como diminuir dentro da indústria, seria diminuir as embalagens e transportar nos tecidos, nos caminhões encabidados, como os que a gente tem, várias grandes lojas fazem isso, mas não resolve isso para pequenas lojas. O resultado disso, eu trouxe aqui um exemplo. A GMT não faz as 9 bilhões de peças, mas a gente tem uma capacidade de produção mensal de 200 mil peças mês. E eu quis trazer esses números para vocês entenderem um pouquinho, em números, o exemplo que a gente pegou uma média, um aproveitamento de tecido com 85% de têxtil, e que dá, dentro da GMT, isso gera 80 toneladas de tecido, de algodão. Se a gente, para fazer essas 200 mil peças, usar 85% para fazer a calça jeans, a previsão de envio para o aterro só da GMT, fora o pós-uso, fora o cliente e fora o tecido que ficou parado, seria de 12 toneladas dia. Com o projeto, onde a gente cria diversos novos produtos, eu dei o exemplo aqui do bicho de pelúcia, mas o principal produto no ano de 2020 foram as máscaras de Covid, onde essa máscara, ela dá um ótimo encaixe, e a gente produziu ela bastante, ela se encaixa no meio do produto, e a gente desviou, a gente consegue desviar até 4, até 5 toneladas mês por ano, não, por mês. E o envio da desfibragem, que é 9%, você vai enviar para a empresa, onde você, quanto mais separado o material, melhor para eles, então tirar o plástico que você coloca na etiquetagem e todas as embalagens, para ele voltar a colocar na máquina de desfibragem, voltar a ser estopa, pluma, fio e próprio voltar a ser tecido ou ser qualquer material que você quiser novamente. Com isso, a gente desviou do aterro sanitário 100% do nosso resíduo. E é esse o programa que a gente chamou de Programa de Gerenciamento de Resíduo Têxtil, e a gente se preocupa com isso. O problema não acaba aqui, esse é só dentro da indústria, mas a gente tem, como você falou, que eu sou madrinha do projeto Banco de Resíduos Têxteis aqui de Londrina, e a gente também tem projetos para logística reversa, inclusive ele tem um programa aqui, já tem algumas peças coletadas, e a gente transforma, passa a peça, coleta nas casas das pessoas, passa por uma triagem, para saber se ela vai para o brechó, ou se ela vai para a descaracterização da peça, para voltar a ser desfibrado e voltar a ser algodão. Um pouquinho mais para explicar como isso acontece, esse projeto social, a gente nunca vendeu, a gente não está aqui para vender bicho de pelúcia ou chinelo, o nosso objetivo dentro da GMT é produzir calça jeans, mas esse chinelo aqui, em 2003, a gente já colocava no encaixe da calça jeans, e ele ia para os asilos. Então, a gente ia lá, dar aula de costura, ensinar uma profissão no lar das vovozinhas, que chamavam. Elas produziam esse chinelo para uso próprio, aprendiam a costurar, ocupar um pouco mais o tempo delas, incentivando a nossa cultura de costura, e também poderiam vender para ter uma renda extra para eles. Esse programa continua dentro da empresa. Hoje são mais de 200 produtos desenvolvidos no nosso guia de sugestões para fazer com os novos produtos através dos retalhos ou das peças que as pessoas têm na casa delas. Esse programa é feito através de cursos presenciais, vídeos e esse catálogo passo a passo, assim como esse chinelo, e também das doações de roupas. Como um exemplo, essa semana está acontecendo, junto com o Ateliê, que é nosso parceiro, Ateliê Bianca Baggio, está fazendo um curso numa empresa
chama Clube das Mães, onde ajuda pessoas carentes a ter uma nova profissão. Ali elas já pegaram um curso avançado essa semana, a gente disponibilizou 800 peças de roupa, que estavam antigas em estoque. Elas estão desmontando as roupas e fazendo programa de upcycle. E esse trabalho, a gente sempre faz isso. Hoje são 12 associações beneficiadas com esse projeto, e inclusive artesãs, grupos de artesãs também, para fazer qualquer produto e criar produtos novos. Aqui eu estou trazendo para vocês que o certificado lixo zero, que a gente falou, ele é certificado só para GMT. Então, a empresa foi certificada, a indústria documentou que deu o destino correto para o aterro que eu mostrei para vocês. Mas é possível ter um produto lixo zero? Sim, e é isso que eu queria mostrar aqui. Aqui eu dei uma sugestão de uma calça lixo zero. Então, esse é um projeto para que um cliente tenha interesse de produzi-lo. A Vicunha, que é a nossa parceira, a gente escolheu o tecido Taiga. Esse tecido, ele é todo reciclado. Então, ele é feito com fibras recicladas, inteiro. Ele já tem o reciclado no algodão, onde 47% desse algodão é reciclado, do tecido. Da peça, sendo que usou mais ainda, 31%, ele é feito com o controle do BCI. O tencel, ele também é feito, o tencel é reciclado, a refibra é reciclada e a lycra também, lycra Ecomade. Fora os programas sustentáveis da Vicunha, que a gente não está comentando aqui, mas a água também é reciclada, eles têm os programas para usar menos químicos, e tem controles EDHC dos químicos também. A gente usou nessa calça, um exemplo, o forro feito pelo nosso próprio resíduo, que voltou a ser desfibrado, voltou a ser pluma, fio e forro, e é uma peça que a gente produziu aqui em parceria com uma tecelagem de Londrina. A gente reaproveita linhas, zíper e botões do estoque. Os botões, mesmo que personalizados, antigos e de outras marcas, a gente forra e utiliza o tecido jeans dos espaços do corte para usar na calça. A gente estuda qual a melhor modelagem para dar mais aproveitamento de tecido. Nesse caso aqui, eu peguei uma calça com 85% de consumo, mas a gente tem calças que conseguem chegar a 89%. Quanto mais reta, e depende da grade também, ela tem melhor aproveitamento. E mesmo sendo informatizado, CAD, Audaces, os programas que a gente tem, as máquinas sendo todas automatizadas, ainda sobram espaços. E aqui eu encaixei o bichinho de pelúcia que a gente está falando do artesanato. A calça aqui ocupou 85%, o bicho de pelúcia 6%, e eu coloquei outros botões para forrar esse botão aqui. E os botões entraram na linha e ficou uma peça com a linha a mais. A gente não se preocupa somente com o que a gente produz, então, além disso, voltam as peças, que seriam uma logística reversa, ou que sobra na produção, para fazer customização, upcycle ou qualquer artesanato. O pelúcia, ele foi um exemplo aqui, porque o mesmo peso de uma calça jeans, eu desenvolvi um modelo, onde dentro o recheio dele está feito com o desfibrado do jeans, e ele está com os mesmos 400 gramas que a calça jeans que a gente colocou aqui. Eu sei que que a gente pode discutir bastante, são muito outros assuntos, a gente tem que falar aqui resumidamente, em pouco tempo, mas a empresa tem outros produtos sustentáveis, a gente tem como explicar mais sobre outros produtos, falando só sobre o algodão, como, por exemplo, a gente está dizendo aqui do algodão, então não vamos misturar materiais, vamos fazer só o algodão ou colocar o zero waste, que a gente pega uma modelagem sem resíduo. Só que também acaba que a modelagem sem resíduo, ela vai ocupar mais algodão do que a outra, ela ocupa o algodão do mesmo jeito. Ou a 100% algodão que não tem mistura de materiais, o consumo dela também dá muito maior. Então, eu entendo que isso é uma união de muitas técnicas, ou
de boas práticas em todos os sentidos, e mais do que isso, a moda circular, no meu ponto de vista, só vai funcionar se for com parceria. Parceria de fornecedores, parcerias de mão de obra, ou dos nossos clientes, dos lojistas, mas principalmente do consumidor também, que não adianta nada a gente se preocupar em fazer uma calça jeans lixo zero e o consumidor jogar a calça no fundo de vale. E é isso que a gente precisa, a parte de conscientização. A gente tem vários programas também de conscientização, acabamos de montar um gibi, eu vou fornecer e liberar para vocês, mas nesse QR Code a gente pode mostrar mais, para o consumidor final também entender que só a gente produzindo uma calça lixo zero não vai ser suficiente se todo mundo não falar a mesma língua que a gente. É isso que eu queria mostrar, mas a gente tem muito para conversar sobre isso ainda. Nossa! Eu acho que depois dessa explanação né, começamos com a Lilian, com a Fê, com a Raquel, e agora a gente vê na prática, né, que é possível a gente falar numa indústria que se preocupe com os resíduos têxteis. Eu acho que dá aquele quentinho, né, no coração. E pode falar. Eu expliquei rapidamente, mas eu entendo que explicar tudo o que a gente faz com resíduo, ou todos os produtos, ou todos os cursos, não dá para explicar em pouco tempo, mas a gente pode mostrar isso para vocês, e como foi feito isso também em diversos momentos. A gente pode explicar isso melhor, ou até no bate-papo a gente pode explicar isso. Claro, com certeza, eu acho que antes de falar, né? Ai, queríamos ver, ai, que lindo! Eu trouxe um aqui de exemplo, mas são vários, não são esses só. A gente tem muitos outros. O mais famoso nosso é a máscara, tá? Eu tenho o vídeo para mostrar isso, e a máscara do Covid, ela é a que a gente fez em maior volume, só que ela não tem o recheio, por isso que eu quis colocar eu quis dar o exemplo do pelúcia pelo recheio do desfibrado, e que o desfibrado, ele volta a ser um produto, e o recheio, não obrigatoriamente, ele pode ter a mistura de fibras, que hoje é tão discutido isso na reciclagem, e que é a separação de materiais. Então, para ser recheio, para ser estofado de automóveis, todos esses produtos, a gente pode ter a mistura de materiais hoje. Excelente, excelente. Antes de eu chamar o Matheus, né, que é o nosso último convidado, mas não menos importante, porque vai apresentar aí um super projeto, eu queria agradecer a todo mundo que está aí junto com a gente desde as 16h35. Estamos com um número bem alto na sala, então muito obrigada, gente. Vocês fiquem super à vontade para enviarem perguntas pelo chat para os painelistas, porque a gente vai ter esse momento depois para fazer essas perguntas, tirar todas essas dúvidas. Inclusive, os painelistas, se quiserem fazer perguntas entre si, vocês também podem ficar super à vontade, tá? Então, vamos, chamar o Matheus Rossi, que, como já falei, é o último convidado a ser chamado, mas não é menos importante. Ele é formado em administração pela UFSC. Raquel, eu acho, não, é a Roberta. Eu acho que eu só vou pedir para deixarem todo mundo o áudio desligado. Então, seguindo aí a apresentação do Matheus, ele é fundador e proprietário da startup Ecogroup, locação de equipamentos e publicidade, signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ele é idealizador e atual coordenador do projeto Caixa Solidária Brasil, que, inclusive, ganhou o Prêmio Lixo Zero 2018 e 2019 na categoria Redução e Reuso. Então, eu estou chamando o Matheus para convidar, para apresentar esse projeto tão incrível, que pelo pouco que a gente já conversou, eu já fiquei encantada. Matheus,
É contigo. Olá, boa noite, tudo bem? Primeiro, é um prazer muito grande, né? Uma gratidão, o convite que a Antonella me fez para participar e apresentar o nosso projeto aqui no Cidades Lixo Zero. Até uma responsabilidade muito grande agora, sendo o último a apresentar o projeto, né? Depois de tantas pessoas tão gabaritadas, já falaram muito sobre, acho que a maioria das problemáticas já foram trazidas aqui, seja pela Lilian, a Fernanda, a Raquel, a Roberta também trouxe toda a questão da indústria, né? Então, eu vou tentar ser mais rápido, acho que meu tempo também já não é muito grande, eu vou tentar já começar apresentando o que é a Caixa Solidária e o que é a Ecogroup, que está aqui no fundo, tá? Vou tentar colocar também uma apresentação, como a Roberta fez. Me avisem aí se deu certo. Tá, vamos lá. Está aparecendo a tela aí? Deixa eu ver. Ainda não. Tá, vamos lá. Peraí que vai dar certo isso. Agora deu. Deu certo? Tranquilíssimo. Tá. Então... Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui a tela. Tá, então tá aparecendo agora aí, né? Tá aparecendo, tudo certo. Tá, então eu vou explicar isso daí. Essa é uma apresentação que eu costumo levar em algumas palestras, palestras educativas em escolas, indústrias, né? Para quem ainda não conhece, essa é a Caixa Solidária, que a gente chama, né? Mas ela é um PEV, é um ponto de entrega voluntária de têxteis pós-consumo. Esse palavrão todo é o que ela faz, né? Ela é destinada a receber roupas, calçados, agasalhos, vamos dizer, ela é o final do ciclo da indústria têxtil, né? Então, no final, até a Fernanda falou, né? Tem aquela pergunta, quem fez as minhas roupas, de onde vem? É uma pergunta que o consumidor tem que começar a se fazer, perguntar para onde vai a minha roupa depois que eu uso e depois que ela já não me serve mais, depois de que ela já não é mais adequada para mim, né? Então, até um dos lemas do nosso projeto, uma simples atitude pode mudar toda uma vida. Então, a gente tem isso sempre em mente, né? Então, de forma bem rápida, a gente usa de campanhas televisivas, campanhas com empresas, muitas das campanhas acontecem somente no inverno, mas também outras nós mesmos mantemos nas nossas redes sociais, incentivando a doação das pessoas, de que elas doem. Não são somente aquelas campanhas do agasalho, que doe somente aquilo que tiver em bom lado, né? A gente só diz que as pessoas encaminhem suas doações, né? Entreguem lá no PEV, no ponto de entrega voluntária. Então, muitas campanhas são feitas. Eu não estou me vendo na imagem, mas está tudo certo por aí, né? Oi? Tá tudo certo, sim. Tranquilo. Qualquer coisa, pode deixar que eu te aviso. Então, tá ok. Beleza. Então, seguindo, como a gente falou, a Caixa, também, além dela ser um PEV, né, um ponto de entrega voluntária, na lateral dela, ela tem espaço para publicidade. Então, fica a dica aí para a Roberta, tá? Na lateral dos equipamentos, ela pode ter patrocínios, inclusive, principalmente da indústria têxtil, que quiser ajudar a patrocinar o projeto, a gente já tem vários patrocinadores nesse sentido, né? Então, os equipamentos são instalados sempre em locais muito estratégicos, no centro da cidade, em locais públicos, shoppings, supermercados, lojas de conveniência. Então, é um equipamento que ele é um modelo internacional, ele segue uma norma internacional, ele é um PEV que segue todo um pré-requisito para ele poder estar à disposição do público, né? Então, para chegar nesse modelo de caixa, eu visitei 8 países, estive nos Estados Unidos, França, Itália, Espanha. Lá já existem muitos tipos e formatos de caixas diferentes, né? A logística reversa lá já está muito avançada, enquanto aqui no Brasil, às vezes, o têxtil não é sequer citado nas pesquisas de reciclagem, tantos por cento de plástico, de vidro. O têxtil, muitas vezes, ele nem sequer aparece, ele já está lá em resíduo. Ele está no bolo todo de resíduo, né? Então, é importante também se trazer isso à tona para que a população vai saber que aquilo é um resíduo e que é reciclável a partir do momento que pesquisas forem feitas e demonstrar isso à população. Mas vamos seguindo para não perder a linha. Então, a gente instala as caixas, faz a coleta dos materiais. Cada caixa dessa, ela consegue receber
em torno de 150 quilos de doações. Então, nós fazemos, em alguns locais, semanal a coleta, em alguns locais, quinzenal. Todos os veículos são rastreados, a gente tem roteirizador, tudo que chega depois é pesado, né? Então, a gente tem aqui uma central de triagem que atende 45 municípios nessa central. Então, aqui a gente está no sul de Santa Catarina, né? A central fica em Criciúma, Santa Catarina. Então, tudo que é arrecadado vem para essa central de triagem. A gente tem recebido em torno de 30 a 35 toneladas mês, né? Mas ainda é muito aquém daquilo tudo que vai para o lixo, que vai para o aterro sanitário. Então, nessa central, tudo que chega é pesado, passa depois por um processo de classificação, né? É separado aquilo que não tem mais condição de uso, né? E aquilo que tem condição de uso segue para uma classificação por gênero, tamanho, se é inverno, verão, e depois um trabalho feito com as secretarias de assistência social dos municípios que são parceiros do projeto, instituições que nos solicitam as roupas. Então, nós montamos um kit sob medida para as famílias, né, que vão receber essa doação já conforme o número de calçado, o número da roupa. Então, essa é a nossa forma de estar fazendo reutilização, né, de estar gerando esse impacto social positivo para famílias que estão desassistidas. Então, a roupa, ela circula, ela volta a ter um uso nessa forma social, né, que está trazendo esse benefício, um benefício que a prefeitura pode estar oferecendo, né, e também, tudo isso também vem através de requisição, secretária. Até a Lilian fala no começo que somente doar sem um propósito, acaba que a roupa vai acabar no aterro sanitário. Muitas vezes a Defesa Civil nos notifica que encontraram muita roupa entupindo bueiro, ela vai para o rio, né? Então, assim, essa doação que é feita através de um controle da assistência social, a família recebe uma visita, vê a sua real necessidade, então ela recebe um kit sob medida e conforme a necessidade dela, nem mais, nem menos, né? Para que isso também não se torne uma prática abusiva de quem solicita as roupas e de que não haja daí também um desperdício e um impacto ambiental pelo mau uso. E também o projeto ele tenta sempre se manter de forma sustentável, com o mínimo de ajuda governamental ou de emendas parlamentares ou de convênios, né? Então, o bazar ele é uma das formas de circular, porque brechó é economia circular, né? Então, a instituição Caixa Solidária mantém um brechó onde ela seleciona peças, né, que são colocadas à venda, e essa venda, né, essa valorização daquilo que foi dado, é que transforma em recursos para manter e ampliar o projeto, né, aqui em Santa Catarina e em outros estados também. A gente mantém algumas reservas técnicas para atender situações de calamidade, né? A gente atende a Defesa Civil, bombeiros, algumas já atendemos ocorrências de incêndio, que a família perde tudo, então sempre tem uma reserva técnica de roupas já classificadas para atender calamidades e situações de emergência também. E tudo aquilo que não passou no nosso critério, que ela está apta, que ela está boa para o reuso, né? Então a gente encaminha para uma outra empresa, que aí essa empresa, sim, faz a separação do que é jeans, do que é algodão, sintético, semissintético, retira os botões, né? E aí encaminha para cada indústria, porque tem indústria que recicla somente algodão, até a Roberta falou que manda para Santa Catarina, que a gente conhece o pessoal da Benetex, mas eles reciclam somente algodão, né? Então a gente encaminha para uma empresa em São Paulo, que lá ela distribui para as empresas conforme o tipo de material que eles vão reciclar. E esse material, depois, ele pode, também, como a Roberta falou, ele vai servir de enchimento de estofado, ele vai ser desfibrado, ele pode ser fiado novamente, virar novo fio de algodão, ele pode atender a indústria automotiva com isolamento termoacústico para as portas, a indústria da construção civil, que já começa a utilizar nos Estados Unidos, mas aqui ainda não tem, que é aquele sistema drywall construtivo, de ter o isolamento termoacústico para dentro das paredes, né? Isso é uma ótima solução para grandes volumes, para conseguir realmente dar fim a todo esse lixo têxtil que é gerado, né? Então, existem várias situações que pode se reciclar. Então, por isso,
a população, o consumidor, ele tem que saber que o tecido, ele pode também ser reciclado, porque muitas vezes a gente fala da Caixa Solidária, fala para as pessoas que a parte que não é reutilizada, que não é doada ou vendida no bazar é reciclada, muitos até se assustam. Nossa, mas reciclar roupa? Quem que recicla roupa? Às vezes muitos desconhecem os processos de reciclagem têxtil, né? E também a indústria têxtil no Brasil hoje ainda ela é muito pequena, né? Vamos dizer, perto de países desenvolvidos, ela é quase irrisória, né? Mas porque até então não tem um sistema de coleta seletiva de têxteis pós-consumo, e a nossa Caixa ela é destinada exatamente para isso, né? Para uma política pública de coleta seletiva, e com essa coleta seletiva, com um volume maior de roupa não infectada, que não foi para o aterro, depois que ela vai para o aterro não tem mais como reciclar, então ela tem que ser coletada antes de destinar ao aterro. Com um volume maior de materiais, a gente pode sim atrair indústrias internacionais, tem muitas na Itália, na Alemanha, que reciclam esses materiais, e com a matéria-prima abundante aqui para reciclagem, poderiam ser atraídas, né, para aumentar esse nosso percentual de reciclagem, que hoje é quase insignificante no Brasil. E a gente também faz um estudo gravimétrico de tudo que é coletado, geramos dados de o que é algodão, porque a gente tem aqui o que vai para reciclagem e o que vai para reutilização, né? Então tem percentual de jeans, algodão, o que vira estopa, sintético, papelão, plástico, que muitas das embalagens acabam sendo colocadas juntas também na nossa caixa, né? Então tem um percentual também de embalagens que nós recolhemos, e ainda classificamos se é inverno, verão, masculino, infantil. Claro que as mulheres têm ganhado a corrida aí no descarte das roupas, né? Tem uma troca maior aí de coleções direcionada para o público feminino, então a gente vê que tem um número mais significativo aí das roupas femininas. E agora falando que é um percentual que tem se elevado muito nas cidades, né? A nível de Brasil, em torno de 5% de todo o lixo doméstico hoje é têxtil pós-consumo, não é o têxtil das aparas da indústria, é o têxtil do consumidor, né? E aqui eu dei um exemplo na nossa cidade, que em torno de 6,3% do lixo doméstico da nossa cidade é têxtil, cidade de Criciúma, Santa Catarina. Isso representa hoje em torno de 300 toneladas mês de roupas, calçados que vão para o aterro sanitário. Então, é um volume grande, né? É um impacto grande no meio ambiente. As pessoas geralmente desconhecem e ficam chocadas quando a gente apresenta o número. Então, falta um pouco dessa informação de que é possível, sim, reciclar o têxtil pós-consumo, reutilizar o têxtil através de brechó, bazar, dar essa valorização para a roupa, para que ela consiga durar mais tempo, que as pessoas usem ela por mais tempo, né? Então, por muito tempo se teve um tabu no Brasil, que a roupa é para doação e tem que ser exclusivamente para uma família necessitada, né? Era um tabu falar que comprei num brechó, né? Eu acho que, graças, assim, a toda uma evolução cultural, a gente tem mudado essa relação com os brechós. Eu vejo que o brechó é economia circular da forma mais simples e pura que pode acontecer, né? Então, segue o exemplo também de Florianópolis, nossa capital. Lá, têxteis, trapo e couro, em torno de 4,17%, também impactam em 700 toneladas mês, né? Então, eu acho que os governantes têm, sim, que olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado para o meio ambiente, e criar, sim, políticas públicas para ter a coleta seletiva nos municípios, para ter os equipamentos adequados, para que a população possa fazer essa doação, essa destinação correta. Aqui, finalizando quase a nossa apresentação, o projeto A Caritas Italiana foi um local que me recebeu muito bem. Fiquei como voluntário um período na Caritas da Itália, aprendi muito com eles já estão muito avançados, né? A Caritas, somente na cidade de Roma, tem 1.200 caixas de coleta semelhantes às nossas, né? Então, eles estão muito à frente, lá é tratado já como resíduo têxtil. Visitei a Planet Aid também nos Estados Unidos, eles têm 20.000 caixas de coleta. Então, e lá está escrito de forma bem clara e objetiva: recicle aqui suas roupas. No Brasil, a gente teve que fazer uma introdução como Caixa Solidária, para ensinar um pouco das pessoas que ela começa como doação, depois a gente começou a inserir os conceitos de sustentabilidade, de lixo zero,
E nesses 5 anos de projeto em funcionamento da Caixa Solidária, a população, pelo menos a nível regional, estadual, já começa a entender a questão do têxtil ser um problema ambiental, de que a doação, se ela vai ser destinada para reciclagem ou se ela vai ser vendida num brechó, ela está sendo valorizada, aquela doação está tendo o destino correto, né? Então, dessa forma, a gente tem conseguido ampliar o nosso projeto. Aí, alguns exemplos de caixas que eu visitei em alguns países, né? Na Suíça também. Então, o modelo em si de equipamento para doação, ele muda um pouco de país para país, existem fornecedores diferentes, a gente ainda não consegue produzir essas caixas no Brasil, o custo do Brasil inviabilizou uma produção nacional, mas a gente segue o mesmo modelo, o mesmo padrão internacional de equipamento, né? Inclusive, a União Europeia cria uma série de leis ambientais muito bacanas, estão muito à frente em relação a isso. Até 2025, todos os países da União Europeia vão ter que ter esses modelos de contentores para separar todo o resíduo têxtil, não vai mais poder ser misturado com outros tipos de resíduo, né? Então, até 2025, é obrigatório que todos já tenham esse equipamento instalado. A gente espera que muito em breve, né, o quanto antes, esse tipo de legislação chegue no Brasil também. A gente tem um aplicativo da Caixa Solidária, a gente está reformulando ele ainda, né? Daqui a pouco ele volta para o ar. Está na minha apresentação, ele está aí de volta, que o pessoal vai poder usar o aplicativo para saber qual que é a Caixa Solidária mais próxima da sua casa e também os resultados, volume coletado, volume reciclado, né? A gente tenta dar essa transparência, que sem a transparência também a população vai desacreditar do que está sendo feito, se está sendo feito da forma correta. Então, o aplicativo é uma forma de transparência aí para a população saber que destino é dado à roupa aquela que entra dentro da caixa. E tem uma série agora de benefícios da coleta, com baixo investimento para o município, porque a gente busca parcerias privadas, patrocinadores, para implantar esse projeto. A gente, vamos dizer, em certo momento, a gente cansou de buscar somente o poder público para fazer acontecer. O poder público está ocupado com tanta coisa ao mesmo tempo e nem sempre ele consegue atender todas as demandas. Então, a gente tem preferido ampliar o projeto através da iniciativa privada, de patrocinadores privados, né, de investidores, e tem dado um resultado muito maior, tem crescido de uma forma muito mais rápida através das parcerias privadas que a gente tem feito. Mas, de qualquer forma, o município e a população, onde tem esse tipo de equipamento, ganha de qualquer forma, né, na questão social, na questão ambiental, né, diminuindo o impacto, inclusive diminuindo o gasto da prefeitura com o aterramento de têxteis, né? Então, tem uma série de benefícios. Esse material vou disponibilizar para vocês também, essa apresentação. E mais ou menos é isso que a gente faz. A gente sabe que ainda é um projeto embrionário, né? É um projeto que ainda tem muito para crescer. Vou falar um pouquinho, eu falo bastante de forma contínua, me interrompam a hora que quiserem para fazer alguma pergunta, tá, pessoal? E a EcoGroup, quando a gente viu que não teria condições de fabricar o equipamento no Brasil, a gente buscou empresas que tivessem interesse em colocar em linha de produção, mas eles viram que o custo ou não ficava bom para a empresa que ia fabricar, ou inviabilizava o projeto de expansão desses equipamentos, né? Então, me vi num beco sem saída, né? Eu tinha que, então, criar alguma solução. Nisso nasce a startup, né, que é a nossa Cleantech EcoGroup. E a EcoGroup, então, ela fez captação de investidores, fez captação de investidor anjo, buscou um fornecedor, a gente importa esses equipamentos, né? Esses equipamentos vêm da China, são importados. E aí a gente trouxe o primeiro leva de equipamentos, foi ampliando, foi aumentando o número de investidores, e aí que a gente viu que, assim, realmente, se a gente seguir pela iniciativa privada, a gente tem muito mais chance de êxito do que ficar sentado esperando que o poder público faça tudo, né, porque ele já tem muito para fazer. Então, hoje, a EcoGroup, ela tem 210 equipamentos, tem mais equipamento encomendado, vindo, né, importação. A gente tem expandido, a gente tem uma parceria com o Exército de Salvação em São Paulo, Rio e Paraná, esses 3 estados. Quem faz a gestão da Caixa Solidária é o Exército de Salvação, Salvation Army International, né? Então,
nosso cliente da Ecogroup, Mateus, né? Desculpa te interromper. A gente tem só, infelizmente, né, gente? Porque eu acho que está todo mundo aí curtindo muito esse painel. A gente tem só 10 minutos, infelizmente. Mas chegaram algumas perguntas aqui que eu queria muito que vocês respondessem de forma bem breve. Assim, a Caixa Solidária e a galera está muito curiosa, principalmente pela questão seguinte. Quero a Caixa Solidária na minha cidade. Como fazer? Pode fazer um contato comigo mesmo, né? Pode entrar nas redes sociais da Caixa Solidária, @Caixa Solidária, lá do Instagram. Tem o nosso site também, caixasolidaria.com.br. Lá tem os nossos telefones, né? Lá você pode fazer contato comigo, da Ecogroup. Passo todas as instruções de como pode ter o equipamento, como é que funciona a contratação. Se for prefeitos que querem ter na sua cidade, a gente tem já o formato correto, as autorizações, a gente tem modelos para autorizar a instalação desse equipamento em local público, né? Então, nosso telefone também, podem me procurar, tem nas nossas redes sociais, tem no site nosso telefone também, lá da instituição Caixa Solidária, e também meu número da Ecogroup, lá você consegue contato com a gente, e no privado a gente pode passar todas essas instruções, a forma de implantar. A gente já tem um know-how de 5 anos implantando isso no Brasil. A gente fez uma série de pesquisas, a gente viu que na América Latina não tem nada semelhante, então talvez sejamos os pioneiros da América Latina, e a gente está à disposição aí, empresas que queiram ampliar sua sustentabilidade. Fica a dica para a Roberta aí, que se quiser levar para a sua cidade a Caixa Solidária, a gente está à disposição para ajudar também. As perguntas aqui para a Caixa Solidária não param, Mateus. Quais tipos... A gente tem 9 minutinhos, então vamos aí responder de uma forma bem breve, só para a gente encerrar. Às 6h30 realmente já encerra o nosso painel. Mas podem ficar muito tranquilos, porque continuaremos com essa conversa, com certeza, porque a gente precisa, como eu falei desde o início do painel, a gente precisa falar sobre moda, lixo zero e sobre resíduos têxteis. Então, puxando isso, né, Mateus, quais tipos de resíduos têxteis do Caixa Solidária que acaba virando rejeito? Na tabela, tinha outros. E aí, perguntam, o que seria? Porque assim, como a gente... a Caixa, ela fica aberta ao público, né? Todo mundo pode chegar e fazer suas doações 24 horas por dia, né? 7 horas por semana. Então, às vezes, vem brinquedo quebrado, né? Outros teria isso. Às vezes, vem acessórios, às vezes, vem até coisa de cozinha, suplá, aqueles materiais de cozinha que não tem mais formas às vezes, tem muitos bordados, tem muitos materiais que não tem condições de separar, eles acabam sendo rejeito, né? Porque, principalmente, os acessórios são muito difíceis de separar os materiais, né, para encaminhar para reciclagem. Então, quase que o que chega de acessório que não está em boa condição de reuso, ele acaba indo mesmo para o rejeito por ter essa dificuldade na separação. Outra pergunta agora, eu vou chamar a Fê. A Fê está aí ainda com a gente? Não ouço a Fê. A Fê ainda está com a gente? Acho que não. Bom, acho que eu vou perguntar para a Lilian, né? Não tem como não perguntar para ela. A Fê tá aí? Tá aí? Tá aí. Vou deixar essa pergunta, assim, breve, gurias, para a gente encerrar. Se existe algum movimento para não importação de roupas e sapatos de países sem qualquer responsabilidade ambiental e social. Existe? Movimento? Eu não acredito que seja um movimento, né? Eu acredito que seja, assim, informação, né? No Fashion Revolution, inclusive, nós trabalhamos com 3 passos estratégicos em prol dessa revolução sistêmica que nós acreditamos, e eles são sensibilização, informação, mobilização, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da importação, a gente acredita que nós precisamos de mais informação, precisamos falar sobre esses assuntos, deixar isso mais claro, e também
a gente estava falando lá no começo também, né? Práticas mais transparentes, exigir que as marcas sejam mostrem mais rastreabilidade, de onde que vem seus processos, falem mais sobre seus processos produtivos. Então, a gente incentiva essas práticas para que a gente alcance, assim, melhorias. Mas, assim, como um movimento mesmo, eu não vejo que aconteça, assim. Fê, muito obrigada. Talvez, gente, complementar, não sei se alguém eu ia perguntar. Ainda a gente tem 6 minutinhos. A Lilian nos ouve? É a mesma pergunta, Antonella? Porque eu não ouvi, travou aqui. Isso. Em relação a esse movimento. E sabe que de consumo consciente, eles falam um pouco de roupa, tá? Então, tem alguns movimentos que não são categorizados como movimentos sociais com um nome, mas são movimentos do consumo consciente. Em países como Alemanha, Finlândia, países ricos, né, compram roupas de países que não têm sustentabilidade na área de moda. Por incrível que pareça, os alemães ainda compram as roupas brasileiras, que eles acham. Aqui deu uma travada. Vocês também? Deu uma travadinha? Gente, estamos com 4 minutinhos só. Eu queria agradecer muito cada um de vocês. Lilian, Fê, Raquel, Roberta, Matheus. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, falando sobre moda lixo zero no 2º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero. Muito obrigada por terem aceitado aí o convite. Que seja o primeiro painel, conversa, evento que a gente faça juntos, que venham muito mais por aí. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora. Muito obrigada mesmo, gente. A gente segue até amanhã com o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero. A programação está incrível. Então, acessem www.cidadeslixozero.com.br e façam a inscrição de vocês. É um evento gratuito com emissão de certificado, está incrível. Então, só queria agradecer mais uma vez. Procurem essa galera aí nas redes sociais, porque vale a pena, acompanhem. E a gente fica sempre à disposição, gente. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece o convite e espero que tenha outras oportunidades da gente conversar. Com certeza. Obrigada, pessoal. Parabéns, Antonella, toda a equipe aí. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado também, pessoal. Obrigado a todas. Fico à disposição de quem fez as perguntas. Raquel, repassar. Valeu. Matheus. Acho que todos ficamos encantados, né, com esse projeto do Matheus. Obrigada, Matheus. Obrigado a vocês de coração também pela exposição, por poder divulgar aqui no Lixo Zero, nesse movimento todo do nosso projeto. Muito obrigado. Vem muita coisa boa por aí, ainda tem a TV Parabéns, Lixo Zero. Muito obrigada. Se vocês querem saber um pouco mais, aí vem TV Lixo Zero, tem podcast, então o nosso assunto apenas está começando, moda lixo zero. Vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada mais uma vez. Até agora tem sido um sucesso esse evento e não tinha como não ser. E se a gente pode deixar uma mensagem, né? É que o lixo zero ele inspira e o futuro ele é circular. Muito obrigada, gente. Boa noite.
Valeu, boa noite.